Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Neojus, um jornal que é feito a partir do comentário de professores de matérias que foram pauta da mídia especializada durante a semana, bem como algumas colunas especializadas. E nessa edição você verá: o Superior Tribunal de Justiça decide que prints de tela de WhatsApp não podem ser utilizados como prova. Essa matéria será comentada pela professora Rúbia Ferrão. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região decide que Botafogo tem que pagar adicional noturno a jogador. Essa matéria será a pauta de comentários do professor Domingos Sávio Zainami. A professora Juliana Saraiva de Medeiros comentará a dosimetria da pena com base no artigo 59 do Código Penal, falando especificamente sobre condenações pretéritas com trânsito em julgado. Receita Federal publica edital para fazer acordos de transação referentes a dívidas de até 60 salários mínimos. Essa matéria será comentada pelo professor Paulo Bacio. O Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a diferença da idade para adoção pelo melhor interesse do menor. Essa decisão será comentada pela professora Carla Matucci. A professora Tatiana Andrade comenta mais um episódio do advogado que xingou o juiz e dessa vez a sua prisão. Na coluna consumerista, o professor José Geraldo Brito Filomeno fala da instituição do termo de ajustamento de conduta no Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. E o Momento Cultural com as dicas do professor José Augusto Altran. Está no ar a edição número 43 do Jornal Neojus. O Superior Tribunal de Justiça decide que prints de tela de WhatsApp não servem para ser utilizadas como prova. Será que é isso mesmo que o STJ diz para todo e qualquer print? Convido então a professora Rúbia Maria Ferrão de Araújo para comentar e para explicar melhor para nós o que se passou. Salve, salve, professora Rúbia! Prints da tela do WhatsApp valem como prova? A resposta é sim, embora a gente veja o precedente do STJ que invalidou esse tipo de prova, qualquer tipo de prova está sujeito a uma invalidação se ela for produzida de maneira ilícita ou então se ela não for suficiente para fundamentar uma decisão. A gente não pode esquecer que o juiz vai apreciar livremente a prova e ele pode desconsiderar até mesmo uma prova pericial, desde que ele fundamente a sua decisão. Ele pode desconsiderar o testemunho de testemunhas, ele pode desconsiderar provas documentais, e isso pode acontecer em relação aos prints do WhatsApp. Então, essa decisão do STJ precisa ser devidamente contextualizada, porque estava ali numa situação em que foi feita uma denúncia anônima sobre corrupção ativa e enviados ali a uma delegacia prints de WhatsApp. A gente sabe que uma decisão fundamentada nesse sentido pode ser temerária, porque qualquer pessoa poderia criar essa conversa e tentar incriminar alguém. Mas esse tipo de denúncia precisa ser investigada e essa prova inicial pode fundamentar outras provas, inclusive para fins de quebra de sigilo, para fins de apuração da conduta e até mesmo uma perícia para elucidação do caso. Então, você que vai produzir uma prova pode sim fazer um print, mas é recomendável que você busque provas melhores, como é o caso da ata notarial, que tem fé pública e aí fica mais difícil de ser desconstituída, principalmente se sua intenção é utilizar num processo criminal. Pois é, professora, sempre vale o estudo do caso a caso, né? Não dá para generalizar. Muito bem, professora. Um grande abraço e até a próxima semana. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região condena o Botafogo a pagar adicional noturno a atleta, a jogador de futebol. Para comentar essa matéria, vamos convidar então o nosso inoxidável, o pai do Zai, o multivariado conhecedor de temas desportivos e laborais, professor Domingos Sávio Zainami. Salve, salve, professor Domingos! Olá, meus amigos, minhas amigas do Jornal Neojus, meu querido Ricardo Cabezon, nosso capitão aqui desse time. Não querendo fazer nenhum tipo de trocadilho mórbido, mas alguma coisa só para tentar se entender e ilustrar.
o tal Lázaro morreu e, felizmente, é um caso de um Lázaro que não ressuscitou, né? Não que eu tivesse ficado feliz com a morte desse cidadão. Mas eu estou dizendo isso porque, se esse Lázaro não ressuscitou, tem um tema de direito do trabalho desportivo, que é uma área que eu trabalho há mais de 20 anos, e gosto, ressuscitar um tema que já estava sepultado, que é a história do adicional noturno para o jogador de futebol. Lá em 1997, quando eu defendi o doutorado, eu já escrevi, naquela época, que quase nós nem tínhamos processos na justiça, que o atleta profissional de futebol, dentro da sua especificidade ou particularidade da profissão, ele já recebe, dentro do seu salário, um valor que comporta o trabalho noturno. Alguém pode dizer, mas no direito do trabalho não se pode, não existe o salário compressivo. Mas não é um salário compressivo. É um salário que paga ao atleta para jogar futebol, e todo atleta sabe que deverá jogar nos horários e dias que as demais pessoas não estejam trabalhando. Por isso que os jogos são geralmente aos domingos, ou dias da semana na parte noturna. Daquela época para cá, há 24 anos, a televisão ela passou a mandar no futebol. Se era verdade que os clubes só recebiam, dependiam dos valores que vinham da bilheteria, hoje os clubes, não que não precisem do dinheiro de bilheteria, mas a grande renda dos jogos dos clubes de futebol de primeira a segunda divisões aqui do Brasil vem do pagamento das cotas de TV e outras mídias que transmitem as partidas. Esses clubes têm os melhores jogadores do país, são aqueles que ganham mais. Então, nós não estamos falando daquela fatia de 90% de atletas de futebol que recebem até 3 salários mínimos por mês. Nós estamos falando dos 10% que ganham acima de 50 mil e uma faixa pequena que ganha acima de 700 mil, até 1 milhão, até 2 milhões de reais por mês, como nós temos no futebol profissional brasileiro neste momento. Bom, pois bem, a televisão ela se interessa por esses clubes que têm esses jogadores. E o direito do trabalho, o adicional noturno, ele foi criado para dificultar que os empregadores colocassem seus trabalhadores em jornada noturna. Por isso que a hora noturna no trabalho urbano ela é mais cara, 20% do valor da hora normal, e o horário noturno sofre uma redução, uma hora noturna de 52 minutos e 30 segundos. De tal modo que, se vocês fizerem a conta, coisa que eu nunca fiz, eu acredito no que está escrito nos livros, 7 horas noturnas correspondem a 8 horas noturnas. Por quê? O horário noturno também é das 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte. Vejam, no campo, no trabalho no campo, o horário noturno ele é dividido em 2. Para quem trabalha na lavoura, é das 21 horas de um dia às 5 horas da manhã, não tem redução, e na pecuária é das 20 horas de um dia até as 4 do dia seguinte. E a hora é o adicional de 25%. Jogador de futebol não trabalha de madrugada. Os jogos começando tarde, como a televisão exige, porque ela paga, começando 10 horas, o trabalhador, jogador de futebol, ele vai estar ali à disposição do empregador nesse período, em horário noturno, jogando por no máximo 2 horas, das 10 à meia-noite, se for o caso, se tiver paralisação, porque é 1h30 de jogo e mais 15 minutos de intervalo entre os tempos de uma partida. E o que o legislador quis quando dificultou, e o Constituinte também, o horário noturno exigindo o adicional, para que as pessoas não trabalhassem nesse horário. E o atleta ele se exibe no horário que as outras pessoas, como eu disse, possam assisti-lo. E ele ingressa no horário noturno por poucas horas, sendo que ele não trabalhou, evidentemente, o dia inteiro, como talvez outros trabalhadores também não,
e é uma ou, quando muito, 2 vezes por semana. E, na minha opinião, para encerrar, eu entendo que essa decisão que está sendo super comentada nesses últimos dias, sobretudo nos sites de esporte, é um equívoco da Justiça do Trabalho, tá bom? Um abraço, hoje eu me alonguei mais um pouco, mas o tema merecia, tá? Abraço a todos e até a próxima semana. Muito obrigado, meu caro, um grande abraço. Condenações pretéritas com base no trânsito em julgado. Esse tema será analisado pela professora Juliana Vieira Sarava de Medeiros, que comentará o artigo 59 do Código Penal. Salve, salve, professora Juliana! Olá, Cabezon! Que honra estar aqui no JNJ desta semana. E o frio, chegou aí, Cabezon? Aqui está muito frio. Bom, nessa decisão que vamos comentar essa semana aqui em Direito Penal, é uma decisão da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça que diz respeito à dosimetria da pena, ao artigo 59 do Código Penal, que geralmente é um tema muito assustador, né? Os estudantes de direito sentem-se assustados quando o assunto é dosimetria da pena, mas ela não é esse bicho de 7 cabeças. Bom, o seguinte, o que nós temos quando existe uma sentença condenatória? Uma sentença condenatória tem uma pena. Para que o juiz ele chegue a esta pena, ele passa por aquilo que nós chamamos de sistema trifásico da fixação da pena. 3 etapas de cálculo para que o juiz chegue naquela pena fixada na sentença, que nós chamamos de pena fixada em concreto. Bom, primeira fase, nós temos ali as circunstâncias judiciais. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. Dentre as agravantes, nós temos aquilo que chamamos de reincidência. E o que é a reincidência? A reincidência ela ocorre quando uma pessoa pratica um crime, ela é processada, daí ela é condenada e ocorre o trânsito em julgado. Daí ela comete uma segunda infração, por exemplo. Em relação a essa segunda infração, que ocorreu após o trânsito em julgado daquela primeira, ele será considerado como reincidente. A sua pena será agravada na segunda fase da fixação da pena, porque a primeira agravante do artigo 61 é a reincidência, além de todos os outros efeitos que a reincidência causa na execução da pena. Bom, agora, Cabezon, vamos imaginar que uma pessoa ela tenha praticado um crime e no desenvolver desse processo, que ela está sendo julgada por esse primeiro crime, ela pratica um outro. Bom, ainda que ela seja condenada em relação a esse primeiro crime, ela não será considerada como reincidente. Por quê? Porque a prática dessa segunda conduta não ocorreu após o trânsito em julgado, não é isso? Bom, mas a prática desse primeiro crime poderá ser inserida na fixação da pena? E a resposta, sim. Poderá ser considerada na fixação da pena na primeira fase, certo? Como circunstância judicial dos antecedentes, ou seja, maus antecedentes. Essa condenação anterior não poderá ser inserida como personalidade negativa, tampouco como conduta social negativa. Passagens, condenações anteriores, a vida na seara criminal daquele condenado, elas devem ser averiguadas, consideradas como antecedentes e não inseridas como conduta social negativa ou personalidade negativa. Então, são estas as minhas considerações, mas, Cabezon, logo, logo, a minha ideia é que nós tenhamos aí um curso sobre dosimetria da pena, já que esse tema é tão importante e tão polêmico. Um grande abraço para todos vocês aqui que nos assistem no JNJ. Até mais, Cabezon! Professora, fez bastante frio realmente aqui, viu? E parece que a onda agora é essa mesmo, né? Temos que nos agasalhar. E quanto aos cursos, aguardem porque vem muita coisa boa aí. Professora Juliana, muito obrigado por seus comentários. Um grande abraço e até a próxima. Receita Federal publica edital para fazer acordo de transação
até 60 salários mínimos. Para explicar como isso funciona e poderá eventualmente ser útil a você que nos assiste, convidamos o professor Paulo Bacio para fazer então os seus comentários. Salve, salve, professor Paulo! Olá, a Receita Federal publicou um novo edital de transação tributária que vai permitir que contribuintes que tenham débitos de até 60 salários mínimos, sendo discutidos de forma administrativa, possam quitar essa dívida de forma parcelada e com uma entrada facilitada. Mas não é todo mundo que pode aderir a essa transação. Só podem aderir as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte. Quem quiser realizar a adesão deve pagar uma entrada de 6% do valor da dívida. Sobre essa entrada, podem incidir descontos que variam de 20% a 50% do valor da dívida. Esse desconto vai depender da quantidade de parcelas com que o contribuinte pretende pagar essa dívida. E o restante pode ser parcelado. A transação ela pode ser realizada em até 60 meses. Bom, uma informação importante é que os débitos referentes ao Simples Nacional podem aderir à transação, mas não podem se beneficiar dos descontos. Então, podem aderir à transação no que diz respeito ao parcelamento. E para aquelas dívidas que já foram objeto de parcelamentos anteriores, essas não podem aderir ao parcelamento. Então, é uma boa oportunidade para quem tem débitos em aberto com fisco de até 60 salários mínimos e queira regularizar a sua situação. Até a próxima! Muito obrigado, meu caro. Um grande abraço, até a próxima semana. O STJ flexibilizou a regra de diferença de idade entre adotante e adotado em virtude do princípio do melhor interesse do menor. Chamo então a professora Carla Matuque Borba Serafim para comentar essa importante matéria. Salve, salve, professora Carla! Olá! O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que um dos requisitos para a adoção seja que a diferença de idade entre adotantes e adotado seja de, no mínimo, 16 anos de idade. Acontece que, no caso em tela, essa idade, quando da propositura da ação inicial do pedido de adoção, ela constava de 12 anos, a diferença seria de 12 anos. Então, por isso, a ação de adoção não foi recebida, foi julgada extinta, sem julgamento de mérito. Houve recurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que também não reconheceu, e, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há a tese que prevalece de que o melhor interesse da criança é o princípio a ser aplicado para os casos. E, embora seja uma norma, uma disposição legal, essa diferença de idade, ela não pode impactar nos casos em que já tem a existência do vínculo e que o interesse da criança seja desconsiderado em prevalência de uma disposição legal. É uma questão importante, é uma questão que serve de norte e estamos atentos. Muito obrigado, caríssima. Um abraço, até a próxima semana. E mais um episódio da saga do advogado que fez aquela petição, escrotíssimo e corrupto juiz, enfim, fez uma petição ali ofendendo o juiz, enfim. Dessa vez nós tivemos um desenrolar, houve uma denúncia anônima e a polícia chegou na casa dele e o flagrou ali com um porte de entorpecentes, enfim, drogas ali. Teve uma situação para a qual eu convido a professora Tatiana Andrade. Professora Tatiana Andrade, mas que confusão, hein? Puxa vida, o colega já tinha sido suspenso pela OAB e agora mais esse episódio. Olá, Cabezão. A notícia de hoje vem lá de Goiás.
é dos autos a existência de termos um tanto quanto ofensivos invocados por um advogado que não se conformava com os termos da decisão, né? Ele, inconformado com a resposta jurisdicional que foi dada, enfim, nos dizeres dele, totalmente carente de fundamentação, de prova e tal, se insurge contra esta decisão apelando. Até aí, né, o recurso visa efetivamente modificar um provimento, uma decisão que lhe é desfavorável. O grande problema está no fato do como esse advogado resolveu exercer o seu direito, né? Usa de termos absolutamente ofensivos, quando não invocações de ordem até criminosa pela gravidade das expressões que são utilizadas, né? E nem se fale numa situação dessa acerca da suposta imunidade do advogado. A imunidade do advogado está voltada a discussões que, de repente, ocorram no deslinde da causa, durante o desenvolvimento da ação, né? Às vezes, uma resposta mais incisiva, algum comportamento um pouco mais firme do advogado, e isso, se de repente resvalou no cometimento de uma injúria, na discussão daquela causa, está protegido pela imunidade, mas nem de longe é a situação desse episódio que veio lá de Goiás, né? O patrono invoca, reporta ao juiz de forma absolutamente ofensiva, chama-o inclusive de corrupto, né? Isso afronta completamente afronta a dignidade da profissão, o respeito, o dever de urbanidade que regulamentam a atuação do advogado e a relação dele com todos os atores processuais. Além dessa violação ético-disciplinar, existe aí nitidamente o cometimento de crimes, né? Você pode visualizar aí a existência de calúnia, de difamação, porque os termos, de fato, são bem sérios, são termos bem agressivos, estes ventilados. O fato é que a OAB já tomou conhecimento, já tomou providência, já há procedimento para apuração do comportamento e agora aguardar o regular andamento desse procedimento administrativo para a imposição de sanções cabíveis. Não bastasse essas sanções administrativas no âmbito disciplinar, existe ainda a possibilidade de punição na esfera criminal, né, diante do cometimento desses delitos. A gente não pode perder de vista que o inconformismo, que inclusive a liberdade de manifestação do pensamento, de se expressar, um direito duramente conquistado, não se confunde como uma autorização ao cometimento de infrações, né? O teu direito, a tua liberdade vai até onde não ofende o outro, não atinge o outro, não o ataca diretamente. Mas, enfim, procedimentos instaurados, né, pelo menos no âmbito da OAB por enquanto, e aguardar, respeitar aí as garantias constitucionais inerentes ao procedimento, à defesa, e aguardar o desfecho disso. Um abraço. Realmente, professora, uma situação muito complicada, né, e que serve para nós como exemplo de não agir, né, não podemos nunca sair colocando coisas que dão na nossa cabeça em peça endereçada para o juiz, ou para quem quer que seja, né? Às vezes eu vejo colegas ofendendo outros colegas que às vezes estão litigando no mesmo processo, mas não são inimigos, não tem que ficar se ofendendo e às vezes realmente eu não sei porquê, eu não sei se às vezes um vício na criação, se é um momento que a pessoa está passando, o que está acontecendo, que as pessoas às vezes perdem realmente o nível, né? Baixam o nível e fica uma coisa deplorável. E nesse caso ainda acabou se descobrindo outras coisas piores até do que a própria petição. É um exemplo para a gente observar e não seguir. Mais uma vez, professora, obrigado e até a próxima semana. Apareça sempre, viu? E agora a nossa coluna consumerista, os porquês e os senões do CDC, que analisam ali a gênese do CDC, o porquê que é assim. Nessa edição, o professor José Geraldo Brito Filomeno vai falar da instituição, do nascimento, dos termos de ajustamento de conduta no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Solta a vinheta, Bruno. Caros amigos do canal NeoJus, o nosso assunto de hoje, o veto aposto ao que seria o parágrafo 3º do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor.
que diz respeito à legitimação para a propositura de ações coletivas, etc. E no parágrafo 3º dizia assim: os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta, chamados TACs, as exigências legais, quer dizer, ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Mais uma vez, demonstrando total desconhecimento do que está falando, o autor do veto diz que é juridicamente imprópria a equiparação de compromisso administrativo a título extrajudicial. É que, no caso, o objetivo do compromisso é a cessação, a prática de determinada conduta e não a entrega de coisa certa, pagamento contínuo. Mas quanta bobagem, né? Desde 1984, que, sobretudo no âmbito do Ministério Público, e eu que fui promotor durante mais de 30 anos, no atendimento ao público, e o que eu transplantei quando eu trabalhei no PROCON, a gente fazia os acordos, depois de uma mediação, né, entre fornecedores e consumidores, depois fazíamos lá um acordo informal, batido à máquina ainda na época, com assinatura de 2 pessoas, transformando até, em alguns casos, em confissão de dívida para ser eventualmente executado. Né? Depois sobreveio formalmente, pela Lei 7.244, que é a primeira lei dos juizados especiais de pequenas causas, a possibilidade do membro do Ministério Público referendar esses acordos. Estava lá no artigo 55, parágrafo único. Dispositivo esse que também depois foi transplantado para a vigente Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas Cíveis e agora também criminais, que é a Lei 9.099 de 1995, parágrafo único do artigo 57. Os acordos firmados pelo membro do Ministério Público, ratificados por ele, terão um valor de título executivo extrajudicial. Claro que isso no âmbito individual, e claro, com grandes limitações, ações de Estado, etc., questões de Estado não podem ter esse termo de compromisso ou esse termo de acordo. Então, na verdade, o que nós fizemos, nós da comissão do Código, foi, bom, já que pode haver esse acordo individual, por que nós também não estabelecermos um acordo coletivo? Porque o artigo 82 claramente está na parte que fala da tutela coletiva do consumidor. Não é? Só que aí, o interessante é que o censor, não é? O autor do veto, caiu do cavalo. E, usando aqui a terminologia de animais, e aqui nós tivemos um jabuti do bem. Porque vejam que interessante, quando nós fizemos o anteprojeto, nós colocamos esse dispositivo aí, mas também colocamos o mesmo dispositivo no artigo 112, que deu nova redação, o artigo 5º da Lei 7.347 da Lei da Ação Civil Pública, né, que é o artigo 5º, que fala que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromissos de ajustamento de sua conduta, as exigências legais, etc., etc., tal qual estava no parágrafo 3º vetado. Vetou lá, mas o jabuti conseguiu. Não é? Nós colocamos em cima da árvore. É isso, meus caros telespectadores. Obrigado, professor Filomeno. Sempre uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais sobre esse importante ramo. E chegou agora o nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Vamos às suas dicas, professor Altran. Bem, a primeira dica de cultura para o Neo Jus essa semana fica por conta de lançamento de um filme que só vai estar disponível no HBO Max. Nenhum passo em falso, né? A história de um ex-presidiário que sai, recebe a oferta de participar de um furto e a partir daí a coisa desanda e... Sem spoiler, ok? Então, para quem gosta do gênero, fica a dica. Outra dica, essa com muita história. Em 2004, B.B. King fez uma turnê aqui no Brasil. E durante 17 anos, esse documentário que foi gravado durante a turnê, onde ele fala de racismo, música, ficou perdido. E agora ele foi encontrado e está sendo lançado aí no www.ZYX Solutions. Quem gostar do blues e do B.B. King é uma dica aí
especial, né? Depois de 17 anos, poder estar apreciando aí um dos grandes bluseiros que já existiram. E a terceira dica fica por conta de teatro. 6 teatros do município de São Paulo vão estar disponibilizando aí online bandas e músicos alternativos, aí, selos independentes. É só acessar o site dos teatros tipo Arthur Azevedo, Cacilda Becker, João Caetano, e a programação vai estar lá disponível. Também é uma dica boa aí para o final de semana, chama Amplifiquintas. Procura Amplifiquintas e você vai encontrar toda a pauta aí disponível para que a gente possa assistir, ok? Um abraço, até a semana que vem. Muito obrigado, querido professor Altran. Um grande abraço e até a próxima semana. Eu quero agradecer a você pela companhia, pela audiência, pela paciência em estar conosco mais uma edição do jornal. Espero que possamos nos reencontrar na próxima semana. Não deixe de assinar o nosso canal, de curtir ali para nós sabermos se eventualmente estamos no caminho certo, né? E também de acessar a nossa página nas redes sociais ou o nosso site, que está aí aparecendo os endereços para você na tela. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana.